Mundo Botonista apresenta Aglomerado Videocast, um oferecimento de Gesine Arena, o primeiro espaço dedicado à modalidade 12 toques no Espírito Santo. PRP Botões, tudo para a prática do futebol de mesa num só lugar. E Tatucal Produções, porque vida é essência e música é vida. Salve, amigo do futebol de mesa de todos os cantos do planeta que acompanha a programação aqui do canal Mundo Botonista. E hoje um programa super especial, um aglomerado videocast super especial. Sempre lembrando que o aglomerado videocast é um oferecimento de Gesine Arena, a casa do futebol de mesa 12 toques lá no Espírito Santo. Eu já nem vou começar com as minhas enrolações de costume, já vou abrir a tela para o nosso convidado queridíssimo, mas olha que honra, o Mundo Botonista recebendo aqui meu querido Mário Novaes. Mário, querido, seja bem-vindo. Que prazer tê-lo aqui na nossa bancada do aglomerado. E eu acho que é o Mário mais feliz que eu poderia encontrar, trazer aqui para esse programa, querido. Parabéns pelo seu título espetacular no Rio de Janeiro. Obrigado, Jefferson. Muito obrigado mesmo. Estou realmente muito feliz. E, cara, vamos conversar, vamos bater uma bolinha aqui com as palavras agora. Ô, Mário, não quero bater bolinha, não. Eu quero todos os segredos. Como é que faz para ser campeão brasileiro? Eu vou te espremer aqui até o limite que as pessoas vivem pedindo. Jefferson, descubra os segredos desses caras que fazem história do nosso esporte. Querido, o seu título foi muito emocionante, foi lindo, a celebração foi linda. Ouso dizer que foi uma das celebrações mais legais, porque você estava lá com a sua esposa e demonstrou esse carinho familiar e o quanto ele era importante para ti, o quanto ele é importante para ti e na construção de um campeão. Mas a gente vai esmiuçar tudo isso, a gente vai falar de tudo, inclusive de futebol de mesa aqui. Vou começar justamente com esse ponto. A gente conversando aqui em off, você estava me lembrando de algumas perdas terríveis. Essa história, esse título, começa lá embaixo, na verdade, né? Ele começa com perdas, ele começa com sacrifícios e com uma luta para viver, né? Eu francamente fiquei arrepiado a hora que você estava me contando. Acho que os colegas, se você me permitir, acho que seria legal a gente contar e compartilhar isso com os colegas botonistas de todo o Brasil que estão nos acompanhando. O Mário teve que lutar pela vida antes de ser campeão. E conta um pouco pra gente que história foi essa lá em 2020, querido. Você passou 40 dias hospitalizado por causa da Covid. Foi em setembro, né? Praticamente eu fui internado no final de agosto e passei o mês de setembro de 2020 todo internado e tive alta no início de outubro, né? Foram 40 dias de internação e nesse período eu fiquei 21 dias entubado. Primeiro por causa da Covid, a primeira intubação, que foi de em torno de 10 dias, aí estubei por 48 horas, mas peguei uma infecção hospitalar e voltei. Fiquei mais 11 dias entubado, a segunda vez foi bem difícil, né? Bem difícil mesmo. Mas graças a Deus, a minha família, o apoio que eu recebi tudo do hospital, né, do corpo clínico, eu consegui me recuperar. Tive alta no início de outubro, mas voltei muito sedado. Jefferson, eu caí a ficha do que tinha acontecido comigo 2 dias depois que eu tinha alta em casa. Me recuperei 10 dias no hospital. Então, só para você ver como eu cheguei, né? Bem magro, bem debilitado, emocionalmente bem debilitado, mas graças a Deus, o apoio aí da família, eu consegui dar a volta por cima. E foi esse período da pandemia foi um período de muita perda, né? Todos aqui que estão me ouvindo, eles, né, isso fez parte da nossa vida, mas quando acontece com a gente, né? Pô, minha filha na época tinha 14 anos, cara. Você mexe com você, cara. Mexe. Quando você volta diferente, cara.
mesmo quando, Mário, acontece com gente muito próxima da gente, né? Amigos importantes. E aí eu estava lembrando aqui que foi pesado aí para a Baixada, né? Esse período da pandemia não foi nada fácil, né? Eu me lembro do Kiko, que foi campeão já brasileiro, né? Campeão nacional, que jogou pelo Santos, foi campeão vestindo a camisa do Santos, inclusive aí. Isso. A perda chocante, né? Que nós tivemos do Molinari também, Molinari. Né? Que era daí também da Baixada. E disse que era um cara queridíssimo. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. E você estava falando, o próprio Tom também, que era muito ligado ao futebol de mesa aí da Baixada, né? Sim. A pandemia tava nos roubando a alegria, realmente, tava nos deixando triste. A gente tinha alguns programas que a gente fazia durante a pandemia e tinha semana que era difícil ter força para fazer, cara. Eu imagino vocês aí próximos, né? E você passando esse drama, cara, impressionante, realmente a força. Mas estava escrito que tava escrito que o Mário ia se levantar e dar a volta por cima. Eu achei que você, agora sabendo disso, achei que você deu poucos gritinhos lá. Você tinha que ter comemorado ainda mais aquele título brasileiro. Eu sou uma pessoa, eu vibro muito, né? Pela vida, pelos meus momentos, vibro até com as derrotas, né? Com os palavrões aí, com as derrotas. Mas assim, esse brasileiro realmente foi um momento muito, muito legal para mim, porque quando eu voltei, né, só fazendo link aí com a minha doença, né, quando eu voltei, eu falei, não, eu quero voltar e fazer as coisas que eu gosto. Vou levar a vida de uma maneira um pouco mais leve, um pouco mais dinâmica, esse negócio de casa-trabalho, família, tá me deixando, o tempo tá passando e eu falei, não, eu vou voltar para o futebol de mesa, e aí eu tenho muita amizade com o Valnir, né? O Valnir também passou por um problema de saúde importante, sério, em 2019. A gente falou, não, vamos para o Master, para a gente viajar junto, viajar com meu pai, e a gente se programa, e vamos organizar o departamento, vamos para dentro. Então, assim, foi um momento da gente buscar força com as pessoas próximas, para realmente colocar esse projeto, que eu amo futebol de mesa, eu jogo futebol de mesa desde que eu nasci, né, parei alguns momentos por diversos motivos que não vem aqui ao caso falar, mas hoje o que importa é que hoje eu voltei com muita vontade, desde 2021, que o ano de 2020 foi de recuperação, final do ano, 2021 eu peguei firme, 2022 e 2023 aí, esse título fantástico aí que a gente aqui da Baixada Santista conquistou. Sensacional, e é muito legal você falar isso, né? A gente aqui da Baixada conquistou, né? É um título que foi celebrado, não é só, a gente percebe que não são só palavras que você está pondo para fora de, né? Às vezes a gente faz isso para fazer uma média com os colegas, né? Ninguém é campeão sozinho, mas não, a gente percebe o quanto é importante para vocês a celebração de todos, né? O quanto esse título é emblemático para vocês, né? Imagino que chega num momento super importante, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente um pouco mais dessa seu bate-bola com o Valnir, o quanto foi importante ter esse cara do seu lado também, né? Para essa conquista em específico, né? O quanto ele te deu força e você também a ele, enfim, né? E ouvi dizer, por favor, me confirme se eu estiver errado, me corrija, que o planejamento para esse título brasileiro começou antes mesmo do brasileiro do ano passado, né? Não, quando eu falei para o Valnir, falei, Valnir, tô a fim de voltar a jogar futebol de mesa que nem eu jogava antes. Quero participar, viajar, e ele também, né? E aí a gente colocou, realmente, isso não é mentira, estou citando o nome dele porque é verdade, a gente colocou esse Brasileiro do Rio como objetivo, porque a gente acreditava que em 2022, no São Paulo, Futebol Clube, a gente não iria nem se classificar, porque a gente estava reiniciando 2022, aqueles problemas de ranking, né, a pandemia que ela vai, né, não para, aquela coisa toda. Então a gente nem tinha colocado colocado como objetivo a participação no Brasileiro no São Paulo Futebol Clube. O objetivo era o Brasileiro no Rio, né? E a gente colocou isso há 2 anos. A gente vem se preparando mentalmente, né, em estar jogando bem em alto nível em junho de 2023, há 2 anos. É interessante, a gente pode, até lembrando então desse brasileiro lá do Morumbi, lá em São Paulo, no ano anterior, acho que o Valnir até foi melhor que você, foi super bem, Valnir, nesse brasileiro de São Paulo, né? E você teve uma campanha, ele fez bastante gol, mas eu até tenho aqui um comparativo das campanhas tuas deste ano
e a do ano anterior. Queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Ó, então aqui, ó, a campanha deste ano, né? 20 jogos, 16 vitórias com 94 gols marcados. Você for bater o campeão. E no ano anterior, né, em São Paulo, você teve 20 jogos também, com 10 vitórias, 91 gols marcados. A minha pergunta para você é a seguinte, não tem como não fazê-la, Mário. Qual a diferença? O quão o Mário estava diferente para encarar este brasileiro de 2023? Eu estava bem diferente, o time que eu joguei era diferente, né? Então, isso eu percebi em 2022 que haviam pontos importantes de melhoria, né? E eu fui buscar um time para suprir isso. Um outro ponto era a parte mental. Eu estava muito tranquilo, muito focado, concentrado esse ano. O ano passado, disperso, com muitas coisas na cabeça, até profissionais, mas isso não é desculpa, todo mundo trabalha, né? Então, mas assim, era um momento onde eu estava com as coisas um pouco mais agitadas. Para esse brasileiro do Rio de Janeiro, realmente, eu me organizei profissionalmente para naquela semana trabalhar, mas trabalhar de um jeito mais tranquilo, me organizei para viajar de uma maneira tranquila, se desse alguma coisa errado, não iria me tirar do sério, que eu já tinha dado tempo para isso. Eu acho que, em questão de treino, aí foi questão de tempo de treino, aí há controvérsias, mas assim, mentalmente eu estava muito bem preparado, muito focado e querendo muito jogar bem, né? Sinceramente, eu não coloco, quando eu entro num torneio, eu não coloco o objetivo ser campeão. Meu objetivo sempre é jogar bem e me destacar, porque um torneio ele é feito de etapas, né? Se você coloca a última etapa como objetivo, as coisas se atropelam, né? Você começa no primeiro jogo, você perde, você acha que você já perdeu o torneio, e não é isso, né? Eu mesmo, no primeiro dia perdi um jogo, no segundo dia perdi outro jogo, e não foi por isso que eu não fiz uma boa campanha e cheguei entre os 3, 4 melhores, com as 3, 4 melhores campanhas no último dia. Então, a gente realmente está focado em isso que eu acredito, tá? A gente realmente tem que estar focado. Lógico que se a gente ganhar tudo, é ótimo, né? Mas a gente sabe que é muito difícil. Campanha longa, são muitas horas de jogo, muitas horas concentrado, né? Tem um desgaste físico, um desgaste mental. Então eu estava muito bem preparado. Sinceramente, esse ano, eu vim... A minha cabeça estava muito, muito tranquila, muito focada, muito, muito atenta. Olha que legal, pessoal. Nós temos um conselho de campeão aqui, presta atenção. Se você foca só no objetivo máximo quando você vai jogar um campeonato, tudo que você fizer que não seja o título, você vai soar como um fracasso, né? Então, esse pensar as etapas, né? Se colocar metas alcançáveis a cada dia, né? É fundamental. Isso faz parte da mentalidade. Aí fica como conselho do nosso querido Mário. Mário, o nosso próximo tópico aqui que eu separei para a gente conversar. Estou muito curioso para saber tua resposta, mas eu vou juntar duas perguntinhas que eu tinha feito para você, acho que numa só. Primeiro, a questão do seu estilo de jogo. A gente conhece o Mário, o estilo de jogo do Mário Novaes. Você é um cara que joga um futebol de mesa de concatenação, de transição muito bem escolhida para o ataque. Você geralmente chuta as bolas que escolhe, né? Você gosta de chutar bolas mais próximas da área, de trabalhar essa jogada. E só que você tem alternativas, você não foge quando o desafio é diferente, você não foge disso, você tem outros chutes, digamos assim, não é um cara escravo de um chute só. E você pode falar um pouquinho desse seu estilo, se eu tiver errado você me corrige, se teve alguma modificação nesse seu estilo de jogo, porque você sentiu necessidade. Por quê? Porque aí eu quero buscar uma coisa que eu ouvi de vários botonistas. Jefferson, presta atenção, as mesas estão muito boas, ou seja, as mesas foram elogiadas, né? Geralmente em alguns campeonatos acontece do cara falar assim, essas mesas estão prendendo um pouco. Não, esse foi o contrário. Essas mesas estão correndo pra caramba, estão deslizando muito. E esta bolinha é uma bolinha diferente para quem joga em São Paulo. Nós estamos jogando com a bola MF Premium. A gente precisou se readaptar à MF 200. Mário, você que foi campeão, ou seja, foi um exemplo de sucesso lidando com todos esses problemas. Fala pra gente, realmente foi necessário fazer uma adaptação e como que você resolveu essa equação na tua cabeça, querido? Primeiro eu vou te pedir licença, porque eu não falei, deveria até ter começado a nossa conversa com isso,
da organização do Campeonato Brasileiro, né? Todos estão falando e a gente não pode nos cansar de falar sobre isso, né? Fantástico, nos detalhes, né? Desde a chegada até na crônica do Erismar, ele coloca muito bem na chegada, nome, o kit. Se eu ficar falando aqui, vai ficar a entrevista toda, eu falar tanta coisa que teve. Então, assim, foi o torneio ideal para a prática do futebol de mesa, ponto. Eu acho que se a gente conseguir fazer outros torneios do mesmo nível, já vai ser fantástico, né? Já vai ser uma evolução fantástica para a gente. Então, parabéns a todos que se organizaram e parabéns redobrado àqueles que abriram mão de participar do Campeonato Brasileiro para participar da organização, porque isso mostra realmente o amor com que tudo foi feito, né? Então, vai o meu reconhecimento aí. Assumir essas suas palavras. Deveria ter falado no início, mas a gente se embala aqui e acaba esquecendo. Agora, com relação à bolinha, havia sim, isso é fato, para o pessoal de São Paulo. O pessoal de São Paulo joga com a MF Premium, né, que ela é mais pesada, e eu venho jogando bem com a MF Premium, né? No último aberto, em Socorro, eu cheguei às quartas de final, que era junto Master e Adulto, né, na mesma chave. Eu cheguei às quartas de final e eu venho tendo resultados bons com a MF Premium, né? E sabia que era a MF 200, que é mais leve, no brasileiro. Primeira coisa que eu fiz, em Socorro, comprei 3 bolinhas MF Premium para treinar, né? Comprei, falei com o Castilho, ele me vendeu, comprei, levei para treinar. Treinei só com essas bolinhas a partir do aberto de Socorro. Perdão, a MF 200, no caso. 200, tá, desculpe se eu troquei. E eu comprei e só joguei com elas desde então. E eu havia dúvida com relação ao time. Porque no ano passado, quando a gente aqui em São Paulo jogava com a 200, né, que é mais leve, eu utilizava um time. Quando foi para Premium, eu aproveitei e mudei de time para um time com um pouco de mais grau, um time um pouco mais pesado. E aí eu fiquei na dúvida cruel com que time jogar, e fiquei naquela dúvida. Eu não demonstrava isso, mas dentro da minha cabeça havia dúvida, né? E eu li uma matéria do Quinho, né, no Mundo Botonista. O Quinho, numa linha lá, ele coloca: e outra, eu vou jogar com o mesmo time que eu venho jogando. Não vou trocar de time por causa de bolinha. Senão eu tenho que me adaptar à bolinha e ao time. Aí opa, verdade. Né, são 2 variáveis aí que eu vou ter que lidar e não uma. Gostei do comentário do Quinho. E quando cheguei lá no Rio, vi o Jefferson Genta comentando que o time dele era leve, e uma da minha opção era um time mais leve, que estava correndo muito, que o local era perfeito, mas estava correndo muito, etc. E aí eu fiz a opção de jogar com a Espanha, né, manter a Espanha, na verdade, e para mim foi a opção correta, tá aí o resultado. Eu não sei se eu respondi tua pergunta, que eu falei de tanta coisa nessa resposta. Ô, Mário, quanto é que tá custando o seu passe? Eu tô gostando dos seus comentários, você é muito, muito fluido ao falar. Tô comentarista desses, querido. Então, mas você me respondeu, a sua adaptação se deu com esse cuidado, você observou, você leu o comentário do Quinho, essa coisa de que ele manteria o mesmo time, você já associou, né? E você falou que vinha jogando bem com esta Espanha quando a mudança da bola em São Paulo. Então você falou, vou fazer a mesma coisa, vou manter o que eu tô jogando bem, porque senão eu vou ter que me adaptar à bolinha e, né? São 2 variáveis, eu achei fantástico o que o Quinho falou, é óbvio, mas às vezes ninguém vê o óbvio, né? Ele falou, gente, se eu mudar o time, a bolinha já vai mudar, isso eu não tenho como interferir. Eu vou mudar o time também, são 2 variáveis que eu tenho que lidar. Na hora eu falei, ele tá certo, né? E ainda mais o Quinho, né? Quem sou eu, né? Então, Mário, mas sábio é o cara que aprende com o tombo dos outros, né? Consegue ouvir o conselho do outro e abstrair isso, né? Sensacional. E outra, não era um conselho de qualquer um, né? O conselho de um dos gênios do nosso esporte. Eu vi muita gente boa, muito craque, gente que eu admiro muito, com alguma dificuldade, sim, aí de São Paulo, na adaptação à bolinha, sobretudo, me parecia que não era um problema de adaptação à bolinha, me parecia que era um problema de adaptação à bolinha barra o deslizar da mesa, né? Realmente as mesas estavam...
Ah, porque as mesas estão diferentes? Não, né, Mário? Você tem que analisar tudo isso que você acabou de dizer. Você chega no ambiente, um ar-condicionado perfeito, não é aquele ar-condicionado que fica ventando em cima das pessoas, não. O ambiente estava refrescado como um todo, né? Estava mais fresco. Quer dizer, a gente já sabe, mesa mais fresquinha, ambiente mais sequinho, a mesa vai deslizar, que é uma beleza, né? Não, assim, e o próprio local, até a acústica do local, nós tínhamos ali 200 pessoas e a gente não ouvia aquele barulho, aquele eco. Querendo ou não, tudo isso interfere. Você está num lugar com o pé direito muito alto, né? Assim, eu quero dizer assim, o lugar foi perfeito para a prática do futebol de mesa. Quando a gente coloca como observação é porque a gente não joga em locais assim normalmente, é isso. Não é uma crítica, não é uma crítica ao local onde foi o brasileiro. É apenas uma observação que a gente não tem um local tão bom assim, um ambiente tão bem construído sempre. É verdade, e isso me faz pensar numa coisa que parecia surreal um tempo atrás, né? Imagine que nós chegaríamos ao ponto de ter um campeonato em que as pessoas reclamariam, entre aspas, de estar jogando em mesas boas demais, né? Sei lá, tá deslizando muito, né? Bom, vamos voltar ao meu roteiro aqui, porque bater papo com você é uma delícia, Mário, mas nós temos que seguir aqui o que nós tínhamos combinado. Então vamos lá. Eu vou puxar um outro assunto agora que eu sempre falo muito disso. Como é difícil jogar contra Master. Eu nunca fui Master, né? Eu não tenho idade ainda para chegar no Master. A minha esposa me disse que ao te ver pela transmissão, te achou muito jovem. Falou, nossa, mas esse campeão Master é jovem pra caramba, né? Eu falei, eu não sei a idade dele exatamente, ele. Com que idade você tá agora? 49 anos. 4,9. Ok. Então faço você 50 agora no final do ano. É isso. Então você fez a transição há pouco tempo, né? Nesse seu retorno, né? E fica aí o elogio ganhou um elogio da minha esposa, ó, disse que você tá inteiraço ainda. Mas... Agradece ela a gentileza, ela foi muito gentil. Tá bom. E aí, Mário, é o seguinte, para mim isso sempre chama atenção. Como é diferente o jogo do Master. Como o Master, ele tem garrafinhas vazias a mais para vender, eu percebo isso. É a coisa de parecer que sabe a cadência certa para dar no jogo, porque a gente faz muito isso, né, como estratégia, tática de jogo, mas o Master parece que tem a torneira na mão, ele que meio que manda no jogo, ele vai ganhando essa cancha, né? E como é difícil jogar contra os Masters, então eu queria te colocar aqui primeiro, essa lista aqui, que é a lista que o nosso Luiz lá do nosso CPD levantou, que são as campanhas de todos, né? Com os títulos, com os gols marcados, as vitórias, etc. E me chamou muito a atenção o nível dos atletas. Eu achei a categoria Master talvez uma das mais puxadas de todos os tempos, um campeonato de altíssimo nível, né? Se pegar aqui todos, aqui, ó, Marco Antônio Bracima, o Valnir, o Fernando Gradosco, o Ramos, Brian, não vou citar todos, que eu vou ser injusto. Bater no olho aqui nas campanhas, quantidade de vitórias, etc., eu tive a seguinte impressão, e falei isso no programa do domingo passado de análise final do campeonato, que qualquer um podia bater campeão, Mário. Todos eles têm qualificação para isso, conhecimento do jogo para isso, e estavam jogando em excelente nível. Foi o detalhe a mais que te fez campeão, querido. Eu acho que é uma combinação, né, o Jefferson? Eu acho assim, eu estava muito concentrado, sabia que ia ser campeão? Não. Eu viajei para o Rio para ser campeão? Não, eu viajei para jogar bem. Eu viajei para terminar domingo no primeiro dia, disputando a chave de 4, disputar bem, né, e buscar, a partir daí, né, se meu jogo estava entrando, se eu estava à vontade, né? Eu não sou um cara, senão eu sofro, senão eu fico sem dormir, entendeu? Não, futebol de mesa não é para isso, eu não jogo para isso, eu jogo para me divertir, né? E jogo sério, né? Então, né, uma coisa é brincadeira, outra coisa é se divertir, né? Eu não brinco, tá? Mas eu me divirto. Então, assim, eu realmente fui para fazer um bom primeiro dia, sólido, consegui uma derrota. Fui para fazer um segundo dia sólido, que é um outro torneio, que o primeiro dia não interessa para nada, só interessa se você chegar lá no final empatado com as pessoas, né? Então, assim, que se você for bem no primeiro dia, mas no segundo dia perder todas, você sai, né? Então, assim, e
no último dia, aí tá todo mundo nivelado por cima, né? Onde qualquer detalhe te tira do torneio. Você tá jogando todo mundo afiadíssimo. Quantos campeões tinham não digo nas quartas de finais, naquela fase de grupo, antes das quartas de finais, né? Quantos campeões brasileiros do Master tinham? Então, assim, e o Master, como você colocou, ele tem muito recurso, né? O Master eu vou dar um exemplo, um colega que eu joguei no segundo dia, o Pentinho, pô, nunca tinha jogado com ele, é um cara que joga de uma maneira diferente, tem caras que são chutadores de longe, como o Rubão, um cara que chuta muito de longe, que eu joguei no primeiro dia. Você tem um colega aqui que é o Bergamini, que é um cara que toca muito bem, que tem uma técnica muito grande. Então, assim, você tem uma variedade de estilos, uma variedade de formas de ver o futebol de mesa, né? Né, para mim o futebol de mesa é plural. Primeiro que já são muitas regras, né? Muitos tipos de botão. Então, assim, o Master ele é muito plural na questão do estilo de ver o 12 toques, forma de ver o 12 toques. Isso se reflete, por exemplo, na expressão corporal. Você observa, às vezes, o Master, ele dificilmente acusa o golpe, né? Então a gente não dá essa chance pro colega, né, do outro lado. A gente, né, dificilmente o Master ele vai acusar o golpe, né? Em compensação, em outras categorias, sem nenhum desmérito, o nível do nosso futebol de mesa é fantástico em todas as categorias, mas assim, o Master ele se preocupa muito com isso, né? Na parte estratégica do jogo. Sim, e tem um lance, isso que você falou para mim agora é o que mais chama atenção, né? Não abrir a janelinha para o adversário, porque o Master parece que tem isso muito bem definido para ele. E eu estou falando de maneira generalizada mesmo. Os Masters em geral eu observo isso. O Master ele tem a arte de ganhar jogos. Que o Vitor fala muito disso. Fala assim, Jefferson, ganhar jogo jogando bem é fácil. Eu quero ver ganhar jogo jogando mal. E o Master tem isso, ele apela para tantos outros subterfúgios, ele tem tantas estratégias que ele pode alternar dentro de uma única partida, né? Que ele percebe que ele não tá bem, naquela mesa ele não tá legal, não é ali. Ele vai mudando o jogo, ele enreda o seu adversário de uma maneira que daqui a pouco chega no último chute e ele ainda pode sair com os 3 pontos. É muito do Master isso, né? É muito característico. É muito característico mesmo. Acho que você falou exatamente isso, né? Jogar bem, quando você está jogando bem, ganhar quando você não erra, né? Lógico que para chegar nesse nível tem muito esforço, muita dedicação, muito empenho, não é isso. Mas até pela idade, né? A gente está aqui conversando, minha filha me chamou lá, estava querendo falar comigo, né? Esposa que liga no meio do jogo, né? Um monte de coisa que os Masters passam, né? A dor nas costas. Né? A gente vai aprendendo outras formas de se escorar na mesa, né? Então, assim, o Master, a gente se supera também nisso, em passar essa diversidade. Olha, por exemplo, na final, eu não joguei bem a final. Sinceramente, aqui com você, eu tive um adversário excelente, que foi o Ivo, um jogador de primeiríssima qualidade, e não é porque eu empatei com ele, muito pelo contrário. Tem jogos que a gente joga bem, faz 4, 5 gols, não é isso. Mas eu não joguei bem, porque eu não coloquei a bola, os gols que são bolas que eu faria, eu não fiz, e depois eu não consegui colocar o meu jogo, eu demorei para colocar o meu jogo, né? E o Ivo jogou muito bem, chutou praticamente todas as bolas dos mesmos locais, então ele conseguiu colocar o jogo dele. Eu, no meu caso, eu não consegui, mas eu busquei ali, de alguma maneira, anular ele, em alguma maneira me superar, me tranquilizar num erro dele, para que eu conseguisse explorar. Eu tinha vantagem do empate, eu sabia disso. Então, assim, um exemplo que eu vou te dar aqui rápido é o jogo da final. Eu não joguei bem, sinceramente. Mário, adorei essa sua última resposta, falando aí do seu adversário. E outra coisa que é uma caixa preta, que a gente que é botonista, que assiste, né, as partidas, as transmissões, a gente fica sempre tentando entender o que passa pela cabeça de quem está ali, né, naquela situação, numa decisão como aquela.
Eu tenho certeza que tem vários segredinhos nessa final que só quem estava lá dentro poderia revelar para a gente. Então eu vou aproveitar você aqui na nossa entrevista para falar um pouco dessa final. A gente percebeu isso que você falou, o seu adversário estava jogando uma bela partida, estava muito firme e estava chutando com uma certa tranquilidade, ele ajeitava bolas muito boas e por cima do goleiro. E um agravante disso, ele estava sempre à frente também, ele fazia e você tinha que ir atrás no placar, ou seja, a pressão estava do seu lado, ele estava aproveitando o serviço e você tinha que ir atrás e confirmar. Só que tem uma hora do jogo, e se você me permite, eu quero colocar essa hora do jogo aqui na tela para a gente conversar sobre ela, que você deu uma mudada no seu jeito de marcar com o goleiro o chute dele. Parece que você meio que tentou balançar esse chute dele, porque estava muito, muito tranquilo o chute dele, sempre cobrindo o goleiro, né? Isso se dá mais ou menos por volta de do começo ali do segundo tempo. Deixa eu colocar esse lance, deixa eu colocar para a gente ver. Dá o play aqui, e aí você explica para a gente, ó. Faltavam 7 minutos, é isso? Isso. 3 minutos. Faltam 3 minutos. Tava faltando isso. E o Ivo tava descendo pro ataque. Tudo dando certo, como de costume, veja bem. Ele vai ajeitando a jogada, com tranquilidade. Falei. Pelo meio, né? Ele passando pelo meio com muita tranquilidade, pode ver até pelo jeito dele andar, tudo. Tá muito tranquilo, muito à vontade. E ajeita uma bola excelente aí de frente pro gol. Como as anteriores, né, Exato. Mário? Como as anteriores, olha, uma bola muito boa. Só que o Mário pensou alguma coisa diferente nessa jogada. Conta pra gente. Eu tinha que fazer alguma coisa diferente. E aí eu abro um pouco a asa com a minha mão esquerda, né, a mão ali da aliança. Eu abro um pouco e aí eu tiro um pouco, que até ele demora para chutar, né? Não deixo ele tão confortável na hora do chute. Ele como em se ele dúvida estivesse dando uma pensada, fazer. Né, Mário? Exatamente. Dando uma pensada ali, né? Exatamente. Né? E que seria, né? Esse foi um chute que ele errou, foi super. Essa passagem foi super importante. E ali você faz uma descoberta, né? Na verdade, né? Você fala assim, pô, peraí, eu consegui provocar. Meu adversário estava tão perfeito, estava tão tranquilo, eu consegui promover ali um pequeno desequilíbrio, um desconforto, digamos assim, né? Exato, um desconforto, né? Uma dúvida. Né? Foi isso que eu fui buscar ali naquele momento, deixar ele com dúvida. Por exemplo, tá muito fácil, em qual canto eu chuto? Tá muito fácil por cima. Vou por cima, vou no canto, vou no ângulo, e ali essa dúvida, porque ele estava vindo realmente muito confiante, muito bem, jogando muito tranquilo. Você viu a passagem que ele fez ali pela defesa, tocando com 2 botões, né? Uma aula de futebol de mesa, né? Parecia que estava jogando na sala, na sala de jantar de casa, né? Tava exatamente, exatamente. Então eu busquei ali, talvez ele possa até não ter percebido, mas ficou muito claro, né? Que ele demora para chutar, que ele para com a batedeira, ele vira. Então, realmente, deu uma quebrada naquele ritmo que ele estava de arrumar, pedir para o gol e chutar. Eu consegui ali, um momento, causar uma dúvida. Foi isso que eu fui ele estava meio que no automático, né? Ele botava a bola onde ele queria e batia, né? Sem pensar muito, digamos assim, né? Sem pensar no sentido, o gesto está automático. E quem estava com dificuldade, desculpa, Jefferson, e eu não estava conseguindo fazer esse tipo de jogada que ele fez, né? Então, assim, eu estava percebendo que o volume de jogo dele estava com muito mais qualidade, ele estava chegando em bolas praticamente perfeitas, né? Então foi eu saber, não, eu tô jogando pior, eu tenho que fazer o feijão com arroz, eu tenho que buscar uma forma de me recuperar aqui no jogo. Perfeito. E eu ia te perguntar justamente por isso. Você falou, eu não joguei uma grande partida na final. Você atribui isso de alguma maneira, Mário, ao lance de estar jogando ali pela primeira vez sob os holofotes, a coisa de ter um microfone né, do mundo botonista ali, de alguma maneira, eu tô numa grande final, né? Isso é um cerimonial, é uma coisa mais cerimonial do que de costume, né? Sente-se um pouco dessa pressão? Você acredita isso, talvez a esse fato? Eu acho que grande parte das pessoas sentem, porque elas não têm uma exposição de falar em público, nada disso. Eu não. Né, na minha profissão, eu falo em público. Eu não a gente tá vendo, você fala bem pra caramba. Né, eu não tenho problema, né, com isso. Na verdade, era o momento da final. Né? Sinceramente, quando eu ganhei a semifinal e estava na final, eu fiquei muito emocionado, pensando muito no meu pai,
né? Falo agora, até me emociono aqui, né? Meu pai tá vivo, mas eu queria que meu pai estivesse lá comigo, né? Vendo, pô, eu jogo futebol de mesa por causa dele. Então eu falava, né? Falei para minha esposa, falei para o Valnir, falei para o Sérgio Pivato, liga para o meu pai, avisa o meu pai que eu tô na final. Então eu falo, até me emociono. Que Eu tô legal, tô falando sério, porque, pô, para ele também, né? Para ele foi uma coisa importante, né? Com certeza. Que legal. E você cercado da família ali também, tem isso de legal a sua trajetória foi toda linda lá no Rio de Janeiro, Mário. Pô, Ô, você não Mário, eu tô aqui, imagina. nós estamos aqui conversando e eu ainda em segundo plano aqui, não dá para controlar o instinto. Eu estou assistindo, vou até colocar na tela de volta. Eu estou assistindo mais da partida final de vocês. E aí eu me deparo com essa cena, logo na sequência. O Ivo já tinha feito 4-3. E ele Isso. descia, faltando ali, olha, 2 minutos e pouquinho, 2 minutos e 20 para o final. Ele vem descendo para ataque, muito tranquilo, a sua armação defensiva ali mais recuada, né? Uma linha burra recuada. E ele vem montando essa jogada de ataque, ele vai ter um chute frontal. Faltando algo menos de 2 minutos ali, ele pede para o gol, olha. Uma bola muito boa, né? Uma bola açucarada. E ele tinha tudo para abrir um 5-3 a essa altura do jogo aqui. Exato. E aí eu acho que você volta aquela coisa na cabeça, a leitura de adiantar ali a asa do goleiro, né? Fala um pouquinho disso pra gente. Isso era uma bola muito parecida com a bola que ele tinha chutado anteriormente, e eu fiz o mesmo movimento, e ele repetiu, né, aquele automático, e é quando eu tenho a chance aí de empatar o jogo. Eu já tinha tido outra chance de empatar o jogo, mas eu sabia que essa seria a última chance, né, por causa do tempo. A gente tem o tempo na cabeça. Então, E falar em último lance, olha que doideira. Esse é o gol do título, essa jogada, querido. E você vem, a bolinha vem meio que te querendo comandar a jogada, né? Querendo mandar mais que você. E eu falava para ela agora, você vai entrar. E ela teimando comigo, e eu falando, não, você vai entrar. Essa bola aí, eu falei, nossa, eu já queria chutar nessa bola, eu queria que a bola ficasse na meia-lua, né, para eu chutar. E aí É eu essa consegui. daí que você vai chutar, ó. É. Cara, e tem ali o seu atacantezinho meio na frente ali. Eu falei, caramba, será que ele vai chutar assim? Será que ele não vai querer trabalhar um pouco mais? Porque tinha toques ainda, né? Mas daí eu acho que você sentiu, né? Que podia ser dali. E Não. também a questão do tempo, eu imagino, né? Na sua cabeça. Não, e é uma bola boa, né, eu tenho segurança de chutar dali, é uma bola boa. Eu não estava chutando bem das pontas, eu tentei no início do jogo chutar pelas pontas e não consegui, acho que eu não fiz nenhum gol pelas pontas. E aí eu fui pelo meio, e essa bola aí na meia-lua, realmente uma bola de segurança minha. Eu estava muito, muito tranquilo. Quando eu consegui ajeitar, eu falei, ó, é uma boa bola. Consegui. E aí, eu tô vendo ainda que ele faltando 10 segundos, 13 segundos, ele ainda pede pro gol uma última bola. O Ivo fez realmente uma grande final, mas eu sinto que ele deixou o cavalo selado passar nessa bola do 5-3, que ele podia abrir 5-3, né? Ficaria muito difícil para você retornar. Mas a verdade é que estava escrito nas estrelas que o nosso querido Mário Novaes seria campeão brasileiro pela primeira vez, querido. Eu tô imensamente feliz por você, pelo futebol de mesa da Baixada, pelos amigos todos que eu tenho aí na região, porque eu tenho imenso carinho, já me ajudaram imensamente aqui também no mundo botonista. E, querido, e aí, qual é o peso de ser campeão brasileiro agora? Conta pra gente, como é que foi o pós-campeonato brasileiro? O pessoal tá querendo carimbar sua faixa ou não? Olha, Jefferson, já foi carimbada várias vezes, porque eu tô levando, a gente se reuniu, né? Na segunda-feira era o Dia dos Namorados, aí o pessoal combinou de se reunir na terça-feira, aí fizemos um caldo verde, aí depois aí já nos reunimos um outro dia, e a gente realmente tem celebrado bastante, porque é uma vitória de um grupo muito unido, um grupo que realmente a gente gosta muito do futebol de mesa. Futebol de mesa na Baixada Santista teve outros momentos onde a gente chegou a ter até 3 locais para praticar, hoje a gente só tem o 2004, né? Então a gente luta muito aí para manter esse espaço, e a gente continua aquela luta de sempre do futebol de mesa, trazer mais gente para jogar, melhorar, trocar a mesa, melhorar o ambiente. Aqui a gente tem uma sala muito boa, que é climatizada, com ar-condicionado, mesas novas, e a gente tem essa vitória é uma vitória do grupo, porque todo mundo, a gente conversou muito entre si, né, os que foram jogar, com que time ia jogar, o que ia fazer,
quem eram os adversários, a gente se ajuda demais, como eu acho que são a maioria dos locais, né? A gente se ajuda demais, até a própria ida lá para o Rio de Janeiro, a gente se organizou. Então, assim, é um título individual? Sim, é um título individual, mas ele foi construído com o trabalho de muitos amigos aí que me ajudaram a estar preparado, a estar com a cabeça no lugar e me apoiaram lá, né? Desde as quartas de final, eu tive os amigos ali comigo, vendo meus jogos e anotando para mim os resultados. Então, esse apoio é muito importante, é muito legal. Ô Mário, você é um cara muito querido, a gente percebeu que após o título foi aquela loucura, todo mundo invade ali o espaço, né, a nossa arena ali, vai te abraçar e celebrar o título realmente como se fosse algo muito mais do que futebol de mesa. Ouvindo teu relato, tua história, tua luta, né, em 2020, que não foi uma luta só sua, lógico, né, a família sofre tanto quanto, né, sofre junto, né, o medo, a insegurança. Isso estava guardado para você, querido. Parece que o Papai do Céu tinha algo muito lindo guardado para ti, e a gente pôde assistir, não o final dessa história, mas um episódio lindo dessa história, da tua história pessoal aqui. E eu tô parado num lance aqui, porque eu me lembrei de uma coisa muito legal. Eu vou colocar em tela para você lembrar e se emocionar também. A hora que termina a final, eu espero o cara campeão brasileiro, pô, todo mundo vai lá comentar. Eu, educadamente, fico ali esperando, né? Falo, olha, daqui a pouco ele livra, eu vou lá entrevistar o campeão. Daqui a pouco eu olho e falei, mas oxe, cadê o Mário? Onde está o Mário, afinal de contas? Não tá aqui, Jefferson, ele saiu para lá. Eu falei, mas como assim? Eu não vou conseguir entrevistar o campeão? Não, parece que ele foi lá buscar a esposa. Eu falei, bom. E foi de fato isso, deixa eu colocar isso em tela. Você foi buscar a esposa e ela estava lá e ela pôde assistir isso de pertinho. E a gente viu que muito legal você lembrar, né? É a família, né? A família, ela estava lá para te apoiar. E o lance de hora que eu fui querer entrevistar você primeiro, eu achei muito cordial da tua parte também. Você chamou o Ivo, né? Deixou que ele falasse primeiro, inclusive, né? Ele que foi vice-campeão. E o quanto é importante, imagino, né, para o Ivo, um estado como Santa Catarina, né? Que tem tantas outras modalidades fortes, a 12 toques ali tem os seus altos e baixos, né? Mas é um estado assim, não tem toda a tradição de São Paulo em fazer campeões brasileiros, digamos assim, embora sejam excelentes jogadores, e você cordialmente trazendo ele, permitindo que ele falasse primeiro, respondesse a nossa equipe ali, e você e a esposa ali, e você permite, foi muito legal, porque foi o momento do campeonato, beijinhos e tudo mais, o amor estava no ar. Cara, parabéns, que campeão é você, querido. Que honra foi poder eternizar esse momento da sua vida. Jefferson, só tenho que agradecer a Deus, agradecer aos amigos, a oportunidade que eu tive de disputar uma final. Então, por isso que eu lembrei do Ivo, né? A gente se esforça muito para chegar numa final. Então, assim, ele é vitorioso, porque se ele fizesse aquele gol no toque do relógio, eu seria o vice, eu seria menos, minha trajetória seria menos gloriosa. Não, muito pelo contrário. Então, assim, eu realmente não fiz de caso pensado, foi uma coisa da minha natureza, do meu modo de ver a vida, de ver as situações, e assim, agradeço, realmente, estou festejando mesmo, estou celebrando mesmo, não tenho nenhum problema em jogar, em ganhar, em perder. Eu quero realmente jogar bem o futebol de mesa, continuar jogando aí por muitos anos e participando de eventos brilhantes, eventos maravilhosos como a gente teve, né, nesse 33º Campeonato Brasileiro aí. Fazia tanto tempo que eu não jogava, joguei ano passado o do São Paulo Futebol Clube, que também foi excelente, mas esse que realmente foi brilhante. Então eu espero ainda participar de muitos. E nós também esperamos, viu? Eu espero muito te ver muitas vezes, Mário. Você me parece ter a noção exata do que é ser um desportista, esse respeito ao adversário, mais do que respeito, o carinho com o adversário, né? Se não tem o oponente do outro lado, não tem jogo, né? Então, é muito bonito isso da sua parte. Parabéns pela tua família, parabéns pelas tuas múltiplas vitórias na vida, na saúde, né? No trabalho, realmente com a família. E você é um cara muito admirado por todos nós, querido. Que prazer foi falar com você e quero te ver muitas vezes lá na Arena do Mundo Motonista, tá bom? Não, eu espero fazer parte, só convidar, eu tô aí para jogar, para
para a gente conversar, tá? E realmente muito obrigado, Jefferson, a você, a toda a sua equipe, tá? Que tá dando uma visibilidade para o futebol de mesa nunca vista, né? Isso é dito por todos, né? E assim, como vocês evoluem, como vocês se superam, né? Eu sei que você é o líder aí da equipe, mas tem um grupo muito forte aí que te dá esse apoio, porque você realmente né, evoluiu bastante com o apoio dessas pessoas. Então, realmente, muito obrigado, meus parabéns, o meu reconhecimento, porque se eu estou aqui conversando, é porque tem o Mundo Botonista, né? Se eu estou aqui aparecendo, né, falando um pouquinho do meu grupo aí no 2004 em Santos, é porque tem o Mundo Botonista. Então, realmente, o meu reconhecimento aí de todo o meu coração, meu agradecimento a vocês, tá? Obrigado pelas palavras, queridos. Esse Mário Novaes, que nos presenteou aqui com a presença dele nesse aglomerado videocast super especial. Eu espero vocês. Nós temos outro aglomerado ainda essa semana. Vamos falar com outro campeão, agora também falar com o Quinho. Então já deixo o convite aqui para vocês. Já está tudo marcado. Não percam também, nós teremos a transmissão ao vivo do Campeonato Brasileiro de Subútil no final de semana, direto aqui de Londrina, aqui do ladinho. E eu aguardo todos vocês. E, nossa, eu já tô aqui, olha, esquentando as mãos para as próximas coberturas. Mário, eu quero saber, eu vou ter que fazer a última pergunta. Pera, se deixar, eu converso até amanhã. Mário, você tem planos de jogar, por exemplo, uma Copa do Brasil, querido? É uma coisa que tá no teu radar? Eu imagino que você jogando no altíssimo nível que você tá, o teu coração deve, de alguma maneira, já tá... as mãozinhas esquentando. Eu vou tentar jogar essa Copa do Brasil. A gente sabe que tem o desafio de ser uma Copa do Brasil que vai ser no Nordeste, mas é um lugar muito acolhedor, é maravilhoso jogar lá, pode te garantir, né? Então, como é que tá seu projeto para isso, querido? Tem planos do Mário dar um pulinho também a Caruaru e jogar essa Copa do Brasil? Estou estudando, sim, tá? Estou me planejando, eu tenho uma dificuldade de dia, de horário profissional, mas eu estou me planejando, sim, para visitar, né? Para visitar Caruaru, que eu viajo bastante a trabalho, então conheço, mas Caruaru especificamente eu ainda não conheço. Então, conhecer Caruaru, jogar, que eu sei que também tem uma estrutura muito boa, né? A equipe lá do Éder faz um trabalho fantástico lá. E então, assim, eu estou realmente me planejando para ir. Não estava no meu radar, eu tenho que admitir, mas aí tudo com essa jogando bem ao brasileiro, né? Tudo a gente conversando, as pessoas vindo perguntar, a gente conversa. Todo mundo quer ver o campeão jogando, pelo amor de Deus, Mário. Não, aproveitar o momento que eu tô com o Alvará com a esposa, né? Não, e para com essa história de Alvará, você tem que levar ela junto, ela dá muita sorte para você, querido. É verdade, é verdade. Um abraço, Mário, a gente se fala de novo, com certeza, muitas vezes ainda ao longo da temporada, querido. Obrigado. Valeu, meu amigo, muito obrigado. Um abraço, viu, para todo mundo. Abração. É isso, amigos. Voltamos no próximo aglomerado videocast daqui 3 dias, agora com o Quinho Zucato. Um abração a todos e até lá. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer. Pra nos socorrer, num novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver, pra sobreviver. Nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança.